Boa noite a todos. Da coleção Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel, eu vou ler aqui o item 52 para refletirmos. Servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12:12. Se é fácil a produção do fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É o aluvião de futilidades da vida inferior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito. As trovoadas da incompreensão. Os granizos da maldade. Os detritos da calúnia. A canícula da irresponsabilidade. O frio da indiferença. A secura do desentendimento, o escalacho da ignorância, as nuvens de preocupações e a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida será sempre fácil. A elevação, porém, é obra do suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontando por toda a espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto tu possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te mobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês que estão aqui presentes e vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É uma alegria dar início aos nossos trabalhos de hoje, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Criador, Pai amoroso, justo e misericordioso. Agradecemos também ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, a direção espiritual da Casa Espírita, Dona Kardec, e damos sequência às nossas atividades. Primeiramente, vamos louvar e agradecer então. Senhor, nesse momento, nós agradecemos a Ti pelo dom da nossa vida, por tantos desafios que vencemos e por esse acolhimento nessa casa de luz. Que cada um de nós saia daqui hoje melhor do que chegou. E que seja possível encontrar dentro do nosso coração uma conexão de amor com essa espiritualidade que nos socorre. Então dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E por caridade, Senhor, não nos deixes cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males.
Hoje, para a nossa alegria, nós temos a nossa trabalhadora da Casa Espírita, a nossa querida Marilúcia, que vai nos brindar com a palestra sobre obsessão e enfermidades mentais sobre a ótica do Espiritismo. Bem-vinda, Marilúcia. E após a palestra da Marilúcia, nós teremos, no final, a nossa cantora Shirley, que fará uma canção para finalizar a explanação. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Também boa noite aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que a paz de Jesus, o nosso Divino Mestre, esteja em cada coração e que a gente consiga transmitir essa paz do Divino Mestre em todos os lugares por onde a gente passar. Que é tão importante no nosso dia a dia hoje, a paz. Que a gente consiga transmitir essa paz. Então, meus irmãos, o tema para nós, como o Alfredo falou na primeira palestra, esse mês todo é sobre obsessão, e cada um, então, vai falar um pouquinho além, né? Então, para mim, hoje o tema é obsessão e enfermidades mentais sob a luz do Espiritismo, ou sob a luz da doutrina espírita. Para o Espiritismo, o ser humano é uma unidade complexa. Quando essa unidade adoece, o tratamento deve ser igualmente multifacetado. Então, o que quer dizer isso? Para o Espiritismo, se o corpo adoece, é porque o espírito também adoeceu. Então, ele não pode ser tratado somente o corpo e somente o espírito. Os dois têm que ser tratados junto, porque ali tem o espírito, o perispírito e o corpo. E isso, todos eles têm que estar juntos em harmonia. E os pilares deste cuidado integral, a gente pode organizar em 3 frentes. Frente biológica e psíquica, científica. A ciência diz, reconhece o cérebro e o órgão e a mente. E eles possuem uma dinâmica própria, cada um. É o que a ciência diz. O uso de medicamentos, psicoterapia, são essenciais para ajustar os desequilíbrios químicos, traumas e comportamentos. A frente espiritual, a obsessão e a energia. Ele atua no campo vibratório. O passe, a fluidoterapia e o tratamento desobsessivo. Eles buscam limpar essas influências externas e harmonizar o perispírito, para que o perispírito consiga harmonizar o espírito e o corpo. E a frente moral e educativa, o autoconhecimento. Aqui Kardec diz a nossa reforma íntima. Não basta afastar o espírito, o obsessor, ou tomar um remédio, se a pessoa mantém os mesmos padrões vibratórios. Não adianta eu tomar remédio se eu não estou me cuidando também. Então, a gente tem que, se estou doente, vou procurar o médico, tudo bem. Vou fazer certinho o tratamento. Isso, o tratamento terreno. Mas o tratamento espiritual também tenho que fazer. Eu tenho que cuidar da minha mente, vigiar. A questão da obsessão, ela não é uma causa única. No livro Gênesis fica claro que é uma sintonia. Se eu estou sintonizada no amor, eu vou trazer emanações de amor para perto de mim. Eu vou trazer energias de amor. E pessoas também pensam assim. Seja irmãos desencarnados ou encarnados. Se eu estou em mim, falando de amor, falando de caridade, feliz, eu vou trazer para mim emanações assim.
A obsessão é uma influência que insiste porque ela encontra espaço emocional. E não é uma força externa. É relação construída. Olha bem isso aqui. Ela é uma relação que vai sendo construída no dia a dia. Eu vou ficando decepcionada, eu vou ficando triste, e vai construindo. Eu vou construindo a minha casa emocional diferente. Agora, se eu estou num padrão vibratório, meu padrão bom, eu vou construindo vibrações. Como um hábito ruim. Ninguém se vicia no primeiro contato, mas a repetição, como uma amizade ruim, que só permanece enquanto recebe atenção. Tem aquelas pessoas que estão perto da gente e a gente sabe que está fazendo mal, mas a gente não consegue sair. Não quer ser mal educada, muitas vezes, mas aquilo está te fazendo mal. E assim começa também o nosso problema de obsessão. A gente vai pensando naquilo. A obsessão não começa com cenas dramáticas. Ela surge no cotidiano. Pensamentos que não são questionados. E por isso, antes de qualquer estudo, é preciso acolher e não julgar ninguém. Acolher as pessoas, sem julgar o porquê que eu estou com obsessão, ou se não estou. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para acolher. Nós aqui estamos aqui para acolhermos uns aos outros e não julgarmos. Olha o exemplo, uma pessoa segue trabalhando, cuidando da família, rindo com os outros, está tudo certinho para ela. Ao deitar, ela pensa assim, minha vida não anda, dá tudo errado, eu tento fazer as coisas certas, mas ela não anda. Não é nada sobrenatural, é normal. Só que aquilo ali é um pensamento que ele vai indo, vai desgastando. E aquele pensamento vai deixando a pessoa de cabisbaixo, vai deixando a pessoa para baixo. Então, são coisas que Kardec ensina, que a influência é persistente, não ocasional. Isso é obsessão. Todos sofremos influências espirituais, segundo Kardec. Obsessão existe quando a influência se repete e limita a nossa liberdade de julgar. Então, aqui ele explicou muito bem que no momento em que eu consigo entender o que é meu e o que não é meu pensamento, eu consigo lidar com a situação. Mas quando eu já não consigo mais lidar com a situação, daí já é uma obsessão. Ter um pensamento de raiva em um dia difícil, isso é normal, todo mundo tem. Pensar nisso todos os dias é alimentar a raiva, já é permanência. Eu ontem estava escutando uma mensagem e a pessoa dizia: eu não perdoo. Ela dando o exemplo, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar o que ele fez de errado para mim, eu estou com muita raiva. Ela disse: continua com a raiva, continua com o não perdão. É para ti, é para nós isso ali. A gente está fazendo esse mal para nós. A gente não está perdoando, a gente está com mágoa, com ódio, e a gente vai trazendo o que para nós? Vibrações ruins. O Espiritismo ele não veio para criar medo, mas consciência. Quando entendemos o mecanismo da obsessão, o medo diminui e o cuidado começa. Assim como alguém com dor aprende o que é inflamação para tratar melhor, quem entende a obsessão aprende a cuidar da mente sem culpa. Segundo Joana de Ângeles, no livro de Valdo Franco, ela diz assim, na reflexão baseada nos princípios dela, ela diz: a saúde não é apenas a ausência da doença, mas o perfeito equilíbrio entre a alma e o corpo. Então, a gente tem que estar sempre mantendo o nosso equilíbrio. Essa abordagem retira o estigma de que doenças mentais seriam apenas falta de fé. Não é falta de fé. Ou apenas espíritos. Não.
é algo ainda mais. Talvez um pedido de socorro, que a gente olhe para essa pessoa. A gente não entende muitas vezes, porque na nossa pressa, no nosso corre-corre, nós não percebemos mais. Pensamento é onda, é energia. Atraímos o que vibramos. Se vibramos com mágoas constantes, sintonia com espíritos perturbados. Mas se nós trabalhamos no bem, boas companhias espirituais. Mudamos em companhias espirituais quando mudamos a estação da mente. A nossa mente é um rádio. Pensamentos são ondas onde insistimos mentalmente, nos conectamos espiritualmente. A sintonia automática, ela não é punitiva. Ela pode ser sintonizada para o bem ou para o nosso mal, mas ela nunca vai ser punitiva. Quem vive reclamando tende a atrair pessoas que reclamam. E no plano espiritual é a mesma coisa. Por isso que nós temos, muitas vezes, o nosso obsessor do plano espiritual. Com base na visão espírita, especialmente nos trabalhos de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e Joana de Ângelo, psicografia de Edivaldo Franco, a relação entre o perispírito e as doenças mentais ou psicossomáticas é fundamental para entender a saúde integral. Os dois pensam desta forma. Aqui está um ponto principal para aprofundar esse entendimento. O perispírito, como molde e intermediário. Como eu falei, perispírito é intermediário, é uma ponte. Transmissão. Tudo que o espírito pensa e sente gera uma carga energética que é transmitida ao perispírito. E, por reflexo, as células do corpo físico através dos centros vitais, que são os nossos chakras. Então, se o perispírito, nessa ponte, emana coisas que não são boas para o espírito, o corpo vai sentir nos nossos chakras. E, às vezes, os nossos chakras, eles estão tão abalados que até doenças a gente adquire. Os hormônios da tireoide ficam desequilibrados e outras coisas mais. Então, é por isso que eu falo sempre para vocês, corpo e mente e espírito sempre em equilíbrio. A mente é como uma fonte das miasmas. Quando mantemos estado de culpa profunda, ódio, mágoa ou pessimismo persistente, criamos o que a literatura espírita diz, miasmas espirituais, ou formações mentais negativas. Essas energias impregnam o perispírito. Como ele é um modelo organizador biológico, essas manchas energéticas acabam por desorganizar o funcionamento das células. Então, olha como o nosso corpo é complexo mesmo, e a gente tem que cuidar de cada parte. O mecanismo da doença mental. Na visão espírita, muitas enfermidades mentais são resultado, olha bem, ecos do passado, de outras encarnações. Conflito de vidas anteriores que ficaram gravadas no perispírito. Desajuste vibratório, se o perispírito está desarmonizado, como eu falei agora. O sistema endócrino e o sistema nervoso central são os que mais são afetados. A psicologia espírita e a função do autoconhecimento. Joana de Ângeles, em sua série psicológica, foca muito na ideia de que a doença é um convite da alma para a transformação. Olha, isso aí eu li muitas vezes, porque eu achei assim, muito bom. Olha bem, a doença é um convite para a nossa transformação. Às vezes, quando a gente está doente, meu Deus, mas o que eu tenho que aprender com isso? Aprender a ser mais paciente, aprender a parar um pouco, aprender a ver o que está acontecendo comigo. Então, é uma transformação.
Então, quando vir chegar uma doença para nós, claro que a gente aceitar a doença com resignação, claro que a gente vai aceitar a doença, mas a gente vai perceber e tentar ver o porquê daquela doença, o que ocasionou aquilo ali, o que transformou. É isso que a doutrina espírita nos diz. O sintoma como alerta, a depressão ou a ansiedade seriam os gritos do espírito, indicando que o indivíduo está desconectado da sua essência. E qual é a nossa essência? Qual é a essência do espírito? Deus é a nossa essência? O bem é a nossa essência? Mas nós estamos desconectados de Deus. Se estamos desconectados das coisas do bem, o espírito é o grito. Ou a ansiedade é o grito do espírito, que muitas vezes a gente tem no dia a dia. A cura real, a cura definitiva, ela não ocorre apenas como supressão do sintoma, medicamento, mas com limpeza dessas impressões, limpeza do corpo físico, limpeza da alma. Eu me curo usando as duas partes, a medicina e a parte espiritual. O papel do centro espírita, enquanto a psiquiatria ajusta a química para ajudar a reorganizar os processos mentais, o tratamento espiritual, como o passe, água fluidificada, atua diretamente no perispírito, porque ela retira energia densa que são acumuladas, refaz a proteção fluídica do indivíduo, auxilia na desobsessão, caso haja espíritos aproveitando dessas brechas que a gente deixa, ela ajuda. Mas, principalmente, se a gente está se achando assim, que as coisas estão muito pesadas, que está muito difícil, vamos estudar a doutrina espírita para a gente entender um pouco mais. A gente aprender a lidar com essas brechas e não deixar. O perispírito é onde a doença começa, na alma, e onde a saúde se consolida. Isso é muito importante para nós. Cascata da saúde e da doença. O espírito mente, que é a mente, onde nasce a vontade e o pensamento. Se o pensamento é de gratidão e equilíbrio, a energia é radiante, como eu falei para vocês. Se é de culpa ou raiva, a energia é escura e pesada. Perispírito, olha como ele funciona, como um filtro, um transformador. Ele recebe essa energia mental. Se a carga negativa for constante, o perispírito sofre lesões. E a gente, muitas vezes, deixa o nosso perispírito com muitas lesões. Em pontos específicos. O corpo físico, ele recebe o impacto final. Aí vem as dores, que ele não aguenta, ele não suporta a pressão. O sistema nervoso e endócrino, como eu falei, e aí surgem as doenças, como gastrite, ou outros tipos, levando a uma depressão, às vezes, tão grave, até a suicídio. Então, por isso que eu digo, é importante que a gente aprenda a lidar com o nosso corpo, porque isso aqui não é só um corpo, é muito mais do que um corpo, é um espírito aqui. O desafio da vibração. O maior desafio que o Espiritismo nos apresenta é manter vigilância. Jesus já dizia, orai e vigiai sempre. Orai porque a oração faz com que a gente tenha força para caminhar, força para se manter vivo no nosso dia a dia, na nossa caminhada.
E quando eu digo vivo, é atuante sempre. Não é um vivo morto. Né? E o vigiar é vigiar os nossos pensamentos. As brechas são no nosso pensamento, mas qualquer pensamento é uma brechinha para as energias negativas entrar. Segundo Kardec, que já foi falado em outras palestras, nas outras duas, temos a obsessão simples. É o incômodo consciente, o senso crítico preservado, pensamentos invasivos reconhecidos. Eu reconheço que aquele pensamento é estranho, que ele não é meu. O espírito só entra se abrirmos a porta. Então, o obsessor ele só vai entrar se a gente deixar. Aqui a consciência está ativa. A pessoa percebe que algo não está bem. E ela pode reagir. Se surge um pensamento agressivo, isso não é meu. Eu não sou assim. Então, naquele momento que eu digo já, isso não é meu, eu não sou assim, já as coisas começam a mudar. Eu consigo ainda mudar. A fascinação, o obsessor, ele engana e seduz. E daí já é mais difícil. Sinais, a pessoa recusa os conselhos, se isola, orgulhosa, palavras bonitas que alimentam a vaidade. O maior sinal da fascinação é a incapacidade de ouvir o próximo, de ter humildade. A gente tem que se perceber muito isso. Na fascinação, o maior perigo não é o erro, mas a certeza absoluta. Eu tenho certeza que eu estou certo e os outros estão errados. A pessoa deixa de ouvir e se fecha. Confunde orgulho com espiritualidade. A subjugação, constrangimento da vontade. Eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu não consigo parar. A pessoa sabe que ela está errada, mas ela não consegue. Isso é triste. Na subjugação, há constrangimento da vontade. A pessoa sabe que não deveria agir assim, mas sente o impulso que domina. Eu prometi que eu não faria isso, mas não consegui. Quando eu vi, já tinha feito. A gente tem que ver como a gente está caminhando, se a gente já teve algum tipo de obsessão e que grau está a nossa obsessão. Se nós estamos deixando brechas ou não. E se nós estamos aprendendo com ela ou não. Também não é castigo divino, é afinidade moral. Mágoa alimentada por anos cria terreno fértil para companhias espirituais que vibram na mesma dor. Nem toda doença mental é obsessão, e nem toda obsessão é doença mental. Depressão, ansiedade, bipolaridade são condições reais, não falta de fé. Analogia do rádio. Vamos pensar assim. Um defeito interno, enfermidade mental. Interferência externa do rádio, quando a gente bota numa rádio e ela está falando e outra ela fala junto, obsessão. Um rádio pode estar perfeito, mas ele pode estar mal sintonizado. Nem tudo é espiritual e nem tudo é físico. O ser humano integral é integral. Então, confundir isso gera sofrimento desnecessário, muitas vezes. O rádio pode até estar com defeito interno, que é a doença, ou apenas mal sintonizado, que é a obsessão. Às vezes, os dois correm junto. A doença e a obsessão. Nem tudo é obsessão e nem tudo é doença. Os dois podem caminhar junto também. Muitas vezes, ela vem muito silenciosa. Não é um grito, não é desespero, é repetição. E aquela repetição na tua cabeça, como um sininho, aquilo ali
falando, eu não sou suficiente, nada muda na minha vida, deve haver algo errado comigo. Esses pensamentos insistentes na nossa cabeça, eles soam como um grito muito triste, de socorro. E nós, muitas vezes, não percebemos, porque nós também, no nosso dia a dia, na nossa correria do nosso dia a dia, nós não paramos para ver se o silêncio do meu próximo não é um grito de socorro. A casa e a tempestade, Jesus sempre nos fala da casa sobre a rocha e sobre a areia. O homem construiu a casa sobre a rocha e o outro sobre a areia, né? Então, a casa e a tempestade é mais ou menos assim. Com rachaduras na casa, doenças emocionais ou cerebrais. As tempestades, o que são as tempestades? As influências espirituais. Nós não podemos tratar só um lado. Não podemos tratar só um lado da casa, né? Uma casa mal conservada, ela sofre mais com a chuva. A chuva não cria problema, apenas revela o problema. Porque quando o tempo está bom, a gente sempre diz assim, enquanto está bom, nós não lembramos de trocar o telhado. Mas se chover, a gente lembra que tem goteira, né? A pessoa segue vivendo, sorrindo e trabalhando. Mas por dentro, a mente já não descansa. E aqui precisamos dizer com muito carinho para todas as pessoas. Isso não é fraqueza, meus irmãos. Isso é humanidade. É humanidade eu chegar e dizer para alguém assim, ó, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda espiritual. Eu preciso de ajuda médica. Eu estou doente. Eu dizer para alguém que eu estou doente não é uma fraqueza. É humanidade. Lembrando sempre que o centro espírita ele não substitui o hospital. Não devemos interromper medicamentos. Se quebrarmos as pernas, a gente ora, mas a gente usa gesso. Então, o espiritismo, ele ajuda na oração para que a pessoa melhore da perna. Mas ela vai no médico e engessar a perna, se quebrou. O melhor combate não é a luta, é a luz. Prática é simples. Prece sincera, evangelho no lar e pensar antes de reagir. Pensar antes de falar alguma coisa. Fazer o bem nas pequenas coisas. Agradecer por tudo. Cada momento da nossa vida. Ser gratos a esse Deus tão maravilhoso. Porque a luz não discute com a sombra. Ela só aparece. Ela não vem brigar com a sombra, não. Ela não clica, ela aparece e clareia. O sol faz isso, né? Kardec, na base doutrinária, diz: obsessão exige persistência. Leon Denis diz afinidade moral. André Luiz, hábito mental. Joana de Ângeles, brechas emocionais. Todos trabalham na mesma, eu digo, intensidade de vibração. Todos têm o mesmo pensamento sobre a obsessão. Cada um de uma forma um pouquinho diferente. Só que Kardec diz, obsessão exige o quê? Persistência. Eu não posso ficar parado pensando na obsessão. Eu tenho que ser persistente para parar com ela. Um instante, meus irmãos, não obsidia. O que obsidia é a permanência. E o que liberta é a transformação diária. Então, nessa mensagem final, eu digo para vocês, cuidar da saúde mental é um ato de amor e coragem. Nós temos que ter muita coragem para nos cuidar. O conhecimento, ele liberta o medo. E o equilíbrio promove a cura. Então, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, do perispírito. Cuidar do todo nosso.
para que a gente saia daqui melhores. E nessa mensagem final, eu gostaria de dizer assim para vocês. Admitir a obsessão, ela dói, mas a gente deve admitir. Admitir o que dói cansa, e o que às vezes não sabemos continuar. E mesmo assim, escolher o caminho é melhor que desistir. É transformar a dor em aprendizado, o medo em confiança e o vazio em esperança. Cada gesto de mudança, por menor que ele pareça, já é um grito de vida. Quando o coração se abre para a luz, a alma respira e o recomeço sempre vai acontecer. Então, neste momento, eu convido a Shirley para vir cantar aqui para nós, encerramento. Agradeço a todos. Tenham uma boa noite e uma boa semana. Boa noite. Vai ser na voz mesmo que o playback deu põe. Não se assustem com o volume. A mudança não vem só de falar. É preciso sentir, é preciso provar. Dizer eu creio, não basta o caminho. Se não for luz, será só desalinho. Pedro seguiu o mestre em seu caminhar. Viu milagres que só ele podia mostrar. Mas a conversão não chegou num instante. Foi prova, foi dor, foi ser perseverante. Testemunhar é renascer em amor, vencer a si mesmo, servir com fervor. A alma se eleva no agir, no doar. Somente assim se pode mudar. Conversão é prova, é renascer, é transformar-se no próprio viver. Não basta ver, nem encantar, é caminhar e se entregar. Quem quer seguir deve se doar, a cruz do amor precisa levar. Não basta sentir, é preciso ver no Cristo vivo, enfim renascer. Obrigada. Nós agradecemos a excelente palestra que a Maria Lúcia conferiu. Agradecemos também o talento e o dom da Shirley. E agora vamos nos dirigir para a parte final do nosso trabalho dessa noite. Vamos fazer o nosso passo coletivo e para isso eu convido vocês a sentarem da melhor forma, mais confortável que puderem na cadeira. Vocês que estão em casa podem também colocar um copo de água para ser purificada, que os trabalhadores espirituais estarão repassando as energias necessárias para cada um de nós, fortalecendo o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. Que cada um consiga se conectar nesse momento com essa espiritualidade amada, com o nosso Mestre Jesus que está aqui conosco, para que nós possamos absorver todas as energias que nós necessitamos. Então, nesse momento, Pai amado, nós pedimos auxílio. Pedimos auxílio para continuarmos a nossa jornada terrena. Que o Senhor nos dê muita fé, muita perseverança, persistência, para podermos mudar em nós
aquilo que é necessário corrigirmos. Que nós possamos fazer sempre o bem, a caridade, como aprendemos no Evangelho do Mestre Jesus, e que podemos ser melhor a cada instante, sob a luz dessa doutrina bendita que é o Espiritismo. E assim, Senhor, pedindo pela paz do mundo também, este mundo tão conturbado, tão violento, que o nosso coração transborde mais amor, que ele seja mais iluminado com a graça de Jesus. E assim nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixais cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. Amanhã, queridos irmãos, nós convidamos vocês para o Evangelho Híbrido, que terá aqui no Centro Espírita Allan Kardec, e às 19 horas. E desejamos a todos um ótimo final de semana e até sábado que vem. Obrigada a todos.